não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ler aqui uns pedaços e vou comentando com vocês. O sucesso do termo populismo ao longo da última década proveio da sua dupla utilidade. De um lado, fornecia aos adeptos da democracia ocidental um pretexto para evitar a palavra comunismo, numa época em que, apesar das sábias advertências de Jean-François Revel, já volto a elas daqui a pouco, havia se tornado de bom tom fazer de conta que o falecimento do regime soviético levara junto para o túmulo o movimento comunista mundial. De outro, fornecia aos comunistas o véu de invisibilidade temporária de que mais necessitavam para recuperar-se da pancada recebida em Moscou e reconstruir o seu movimento discretamente, sem parecer nem mesmo existir. Aí vocês não podem esquecer aquela famosa declaração do Lula de que, aspas, no Foro de São Paulo, nós discutíamos as coisas sem que as pessoas pudessem perceber do que estávamos falando. Quanto ao Jean-François Revel, você vê que no ano 2000 ele publicou o livro La Grande Parade, que foi publicado no Brasil, com o título La Grande Parada, título que em português não ficou muito exato, porque parada em francês quer dizer ao mesmo tempo parada, quer dizer uma marcha comemorativa de 7 de setembro, e quer dizer exibição, exibicionismo também. Né? Faire parada de, quer dizer você exibir certa coisa. Em francês tem esse duplo sentido que no título brasileiro se perdeu. E nesse livro ele discutiu o seguinte problema: como é possível que, após a queda do Estado soviético, em 1900, já completava uma década então, o movimento comunista, em vez de diminuir, tinha crescido. Isso no ano de 2000 ele já tinha percebido isso e já descrevia todos os sintomas desse fenômeno, que a muitos parecia esquisito, a outros parecia até inacreditável, ao ponto de que não podiam percebê-lo, mas para mim sempre pareceu a coisa mais natural do mundo. Vou continuar aqui. Como conceito descritivo, deveria ser óbvio à primeira vista que um termo que se aplicava indiferentemente ao senhor Fidel Castro e Donald Trump, ou no Brasil ao ex-presidente Lula e ao deputado direitista Jair Bolsonaro, só podia ser uma amálgama de aparências fortuitas, sem nenhum poder de preensão sobre a realidade substantiva. De fato, um outro autor que na mesma revista escreveu sobre populismo, cujo nome é um deputado inglês, esqueci o nome, Daniel Hannan. Ele diz que nos últimos anos o populismo se tornou o insulto favorito na Europa. Você quer esculhambar um sujeito, você chama ele de populista. Então você vê que este termo já teve várias utilidades, todas elas de tipo oportunista e mais ou menos publicitário, né? Mas em nenhum momento ele revelou que fosse um conceito descritivo apropriado para descrever o que quer que fosse. Quando lembro que o referido termo foi posto em circulação por um marxista confesso, Jorge Castanheda, começa a me parecer espantoso que ninguém se perguntasse, na época ou mesmo depois, se não se tratava de um mero ardil para tirar proveito da ilusão triunfalista de uns
em benefício da malícia sorrateira de outros. No começo dos anos 90, estava todo mundo celebrando a queda da União Soviética e até teorizando a coisa e generalizando para uma interpretação geral da história, como no livro do Francis Fukuyama, que na verdade é anterior a isso, em que havíamos chegado ao fim da história e que a democracia de tipo ocidental havia se afirmado como o regime definitivo, não haveria mais mudanças. Não, seria ou a democracia ocidental ou nada. Então é isso que eu quero dizer com triunfalismo, né? Você vê que esse triunfalismo, ele evidentemente apareceu aqui nos Estados Unidos, entre liberais e conservadores, liberais no sentido brasileiro, não no sentido americano, e no Brasil ele se impregnou muito mais do que aqui. Quer dizer, ao ponto de que no Brasil, até hoje, quer dizer, decorridos 25 anos da fundação do Foro de São Paulo, e uma década e meia depois da conquista de 12 países pelos componentes do Foro, ainda tem gente persuadida de que o comunismo não existe mais. Então você vê o poder de impregnação de um chavão é um dos fenômenos mais impressionantes. Pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o assunto ouvem aquela expressão e aquilo se impregna na sua mente de uma vez para sempre, com uma força de persuasão superior a qualquer amontoado de provas e documentos e fatos que você possa arrumar. Oi. Tinha aproximado, eles podem participar da minha tosse, espirros, etc., com mais dramaticidade, né? Nem a ilusão, nem a malícia, no entanto, surgiram de improviso, de repente, em resposta à súbita e imprevista derrocada do Estado soviético. Ambas tinham uma longa pré-história, sem a qual a própria aceitação repentina e simultânea do termo populismo entre amigos e inimigos do movimento comunista internacional se tornaria incompreensível. Ou seja, você já tinha toda uma atmosfera cultural preparada, tá certo, para que o termo comunismo desaparecesse do mapa, sendo substituído por populismo, igualmente entre pró-comunistas e anticomunistas. Quer dizer, uma espécie de acordo tácito de que, assim, eu engano você e você se deixa enganar, né? A ilusão remontava, por ironia, à doutrina dita realista da política internacional, apresentada pela primeira vez por Hans J. Morgenthau em 1948. Em oposição à tendência que ele denominava idealista, a qual enfatizava a importância dos ideais e ideologias nas decisões dos agentes políticos, Morgenthau ensinava que o fator decisivo na política internacional, portanto no curso da história mundial, eram os interesses objetivos dos Estados nacionais. Ou seja, entre os agentes políticos, os mais eficientes e mais marcantes são os estadistas, os chefes de governo. E ele dizia que as ações desses indivíduos têm de ser interpretadas não em termos dos seus ideais, das suas crenças, etc., mas do interesse nacional objetivo. Isso não é totalmente errado e nós vamos ver daqui a pouco as limitações desse conceito. O Morgenthau salientava o seguinte, que a condensação das ações políticas na forma dos Estados nacionais e dos seus agentes, portanto os estadistas, era um fenômeno histórico, uma produção da história, e que, portanto, não era uma coisa que ia durar para sempre, e que um dia isso ia acabar. Parênteses, prevendo já com isso o advento do globalismo, né? Prevendo e desejando, no fim das contas.
mas que na presente fase da história, expressão dele, as ações dos estadistas tinham de ser interpretadas em função dos interesses nacionais objetivos e não das suas ideias ou convicções. Você pode exemplificar isso aí, por exemplo, você vê que no tempo da Revolução Russa, de 1917, e durante a Primeira Guerra Mundial, a doutrina comunista oficial era que os movimentos nacionalistas eram todos de ordem reacionária, que trabalhavam para os interesses das grandes burguesias nacionais e que, portanto, eram inimigos, por natureza, da Revolução Socialista. Né? Isso era a doutrina oficial na época. Quando chega na Segunda Guerra, o Stalin adota esquece por instantes a verborreia tradicional marxista e adota um discurso nacionalista da grande mãe Rússia, a grande guerra patriótica, etc., apelando, vamos dizer, a todo um sentimento nacionalista que parecia enterrado fazia décadas, mas que entre o povo ainda estava muito vivo. Tá certo? Então, isso aí, por exemplo, confirma o que estava dizendo, confirma a teoria do Morgenthau. Quer dizer, isso realmente acontece. Essa doutrina obteve tanto sucesso que durante a segunda década vermelha, ou segunda cicatriz vermelha, chamavam de Red Scar, que aconteceu nos anos 30, com as discussões em torno da penetração comunista no governo americano, que depois se repete, o que ele chama segunda cicatriz vermelha, Second Red Scar, entre 1950 e 1956, com as comissões de inquérito que apareceram na Câmara dos Deputados e no Senado, esta última chefiada pelo famoso senador Joseph McCarthy. Que durante toda a segunda década vermelha, as investigações sobre a penetração comunista na política americana se concentraram em identificar possíveis agentes soviéticos, desprezando como idealistas inofensivos os meros comunistas ideológicos. Isso é um critério, assim, parecia tão óbvio a eles que ninguém chegou a discutir isso aí. Que se você tinha um suspeito, tudo que interessava é saber o seguinte: se ele trabalha para a União Soviética ou se ele é apenas um sujeito que tem ideias. Se é apenas isso, então mandamos ele para casa, ele é inofensivo, não tem problema. Então era importante saber duas coisas. Primeiro, se ele pertencia oficialmente ao Partido Comunista. E segundo, se ele trabalhava para a KGB, o Serviço Secreto Militar Soviético. Se não fosse nenhuma coisa nem a outra, podia ir para casa. Temerosos de instaurar nos Estados Unidos uma polícia do pensamento similar à que existia na ditadura soviética que combatiam, nesse ponto o senador Joseph McCarthy e seus mais ferozes detratores estavam de pleno acordo. Não se tratava de perseguir uma corrente ideológica, mas somente de defender o país contra a intromissão de uma potência estrangeira hostil. Você vê que aí está subentendida, quer dizer, a influência da doutrina Morgenthau. Quer dizer, se os agentes principais são os Estados nacionais e os estadistas que as representam, então é claro que as ideologias não têm nenhuma função autônoma, que elas são usadas pelos estadistas sim, em função dos interesses nacionais que eles estão defendendo. Portanto, o que interessava era saber se havia, vamos dizer, na intromissão comunista, uma ação do governo soviético. Por ironia, mas não por coincidência, eram puros comunistas ideológicos, alguns até mal vistos pelo establishment soviético, que naquela mesma época preparavam nas universidades americanas a Revolução Cultural, que dos anos 60 em diante faria da esquerda a força política hegemônica nos Estados Unidos, e demonizaria o macartismo como se fosse uma polícia do pensamento 1000 vezes mais feroz do que a soviética, selando a vitória completa da propaganda sobre o senso das proporções. Quer dizer, nessa época já tinham vindo para os Estados Unidos Max Horkheimer, Theodor Adorno, a escola de Frankfurt inteira, tá certo? E estavam, vamos dizer, com o seu famoso livro A Personalidade Autoritária,
né, vendendo para a molecada a teoria de que a sociedade americana era igualzinha à sociedade fascista. Né? É curioso que eles tinham fugido de uma sociedade nazista, tá certo? Onde se arriscava a ser mortos, não só por serem pró-comunistas, mas por serem quase todos eles judeus, e se instalaram nos Estados Unidos com toda a liberdade, com excelentes cargos, protegidos pelo governo, e achavam que era exatamente a mesma coisa. Quer dizer, esse é um caso, vamos dizer, de paralaxe cognitiva em enésimo grau, porque eu não acredito que eles estivessem, vamos dizer, conscientemente mentindo. Não, eles realmente, né, aquilo que eles concluíam de análises estatísticas, etc., eles pareciam tão real quanto a experiência pessoal viva deles próprios. Não é isso? Então, eles estavam vivendo a diferença entre uma sociedade democrática e uma sociedade nazi-fascista, e ao mesmo tempo em que, na teoria, negavam essa diferença por completo. O livro Personalidade Autoritária, que é uma obra coletiva feita por vários membros dessa escola, se destinava a demonstrar que a mentalidade da família média americana é 100% fascista e que, portanto, os Estados Unidos estavam indo rapidamente na direção do fascismo. Foi esse longo trabalho da escola de Frankfurt que tornou possível, mais tarde, vários movimentos, o sucesso de vários movimentos, como, por exemplo, o movimento pelo desarmamento. Você não pode esquecer que todos os movimentos pelo desarmamento nuclear só aconteceram no Ocidente. Ninguém pediu o desarmamento da Rússia, jamais. A União Soviética não teve nenhum movimento. Então era um desarmamento unilateral. Incentivado, claro, e dirigido pelo governo soviético. Ora, se não fosse esse trabalho, longo trabalho da escola de Frankfurt, dentro das universidades americanas, o caráter puramente soviético e ardiloso desse movimento pela paz teria se tornado evidente para todo mundo. Por que não foi? Porque a intelectualidade, os estudantes, etc., já estavam com a mentalidade preparada para entender que nós estamos numa sociedade fascista, tá certo? Portanto, uma sociedade belicosa, tá certo? E temos a obrigação de desarmar esses falcões que querem soltar bomba atômica para todo lado e explodir o mundo. Ou seja, houve um longo trabalho cultural que tornou verossímil, tornou aceitável para as gerações seguintes os slogans da campanha desarmamentista. Do mesmo modo, a campanha contra a guerra do Vietnã. Houve alguma campanha contra a guerra na Rússia, na China? Né? Nada, absolutamente nada. Quer dizer, a população apoiava 100%, ao passo que nos Estados Unidos foi o boicote geral. Então, vocês não podem esquecer que nós vamos no movimento culminante, que foi a famosa ofensiva do Tet, né? Onde apareceu na televisão aquela cena dos funcionários da embaixada fugindo pelo teto, tomando helicóptero, etc, etc. Isso foi apresentado a toda a nação americana, sobretudo pelo Walter Cronkite na televisão, que era o comentarista mais famoso, como se fosse, vamos dizer, a derrota total das forças americanas, né, ali em Saigon. Quando, na verdade, hoje nós sabemos que nenhum único soldado Vietcong entrou na embaixada, morreram todos na porta. Ou seja, a batalha estava ganha e, claro que eles retiraram os funcionários civis, porque essa é a obrigação número 1 deles. Pouco importa quem vai ganhar ou vai perder, você vai ter que retirar os funcionários de qualquer jeito. Mas a ideia era de que o exército, o Vietcong, tinha tomado a cidade e tomado a embaixada. Isso foi apresentado assim. E o presidente Lyndon Johnson viu aquilo e falou: pô, o Cronkite me tirou a reeleição aí. E imediatamente então inicia as gestões de paz, que acabaram concedendo ao Vietcong tudo o que ele queria. E até hoje as pessoas acreditam que houve uma derrota militar das forças americanas, quando não houve nada. Quer dizer, o exército Vietcong, depois dessa ofensiva, ele estava totalmente destruído, ele não existia mais, simplesmente. E na embaixada não entrou nenhum, todos que tentaram morreram na porta. Então, na verdade, foi uma vitória militar americana, mas foi uma vitória publicitária do Vietcong, graças a tipos como Walter Cronkite e outros. Ou seja, você já tinha na atmosfera cultural toda uma preparação para isso. As pessoas estavam
prontas para aceitar, vamos dizer, a verossimilhança dessas versões. E isso tinha começado já na década de 40, enquanto estava lá o Morgenthau ensinando que só as ações dos estados e dos estadistas que o representam contam. Estava lá o pessoal da escola de Frankfurt, que não tinha nenhuma conexão com o serviço secreto, nem com o governo soviético, ao contrário, eram mal vistos pelo governo soviético como dissidentes, como revisionistas, como eles chamavam, porque escapavam da ortodoxia marxista e floreavam e modificavam a coisa. Então, estes camaradas, com uma ação puramente cultural, estavam já preparando a atmosfera onde as ações do serviço secreto soviético, ações chamadas medidas ativas, que não tem nada a ver com espionagem, penetração efetiva na sociedade inimiga, obtinham uma eficácia, um poder de penetração infinitamente maior do que tinham tido na década de 30. Você vê que durante toda a década de 30, por exemplo, o Partido Comunista sempre teve um eleitorado mínimo nos Estados Unidos. Sempre foi um fracasso eleitoral. E quando chega na década de 60, as teses propagandeadas pelo governo soviético a respeito da guerra do Vietnã, armamento atômico, etc., foram aceitas por praticamente toda a população americana como se não fosse nada. E o pessoal nem sabia que aquilo vinha da União Soviética. Por quê? Porque no local já havia toda a preparação cultural para isto. Então você vê, olha, quem fez isso não foi o serviço secreto soviético, foi esse pessoal nas universidades, tá certo? Sem conexão orgânica nenhuma, não eram sequer membros do Partido Comunista. Né? Então, bom, então é claro que existe aí algum outro fator que a doutrina Morgenthau não estava apreendendo. Um aspecto essencial da realidade política havia escapado, portanto, ao realismo de Morgenthau. Desde logo, o comunismo como movimento político organizado em escala mundial antecedera de 6 décadas a instauração do regime bolchevista na Rússia. São 6 décadas, meu Deus do céu, não é? Ou seja, esse movimento já existia em escala mundial. Era, àquela altura, antes da Revolução de 17, já era o maior movimento político do mundo, e daí veio a Revolução bolchevista na Rússia. É claro que a Rússia imediatamente assume um papel central no movimento comunista, certo? Mas não se pode dizer que o movimento comunista dependesse da Rússia, ele já existia antes dela, e aliás ele fez a Revolução Russa. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.